Quem está feliz, diga amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está com vontade de aprender a palavra de Deus nessa noite mais um pouco? Vamos ficar de pé só mais um momento, nós vamos fazer uma oração. Logo em seguida nós vamos entrar diretamente no assunto e nós vamos extrair o máximo possível de tempo hoje, porque tem muita informação para passar. Vocês vão ter que ser ágeis, nós vamos ler vários textos, então fica com a sua Bíblia na mão. Se alguém não tem Bíblia, dá um sinal aí para o obreiro lá, ele vai providenciar uma Bíblia para você, nem que seja emprestada, para você usar hoje, que é importante que todo mundo acompanhe o que nós vamos ler nesta noite. Dá a mão para quem está do seu lado, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade de nos reunirmos mais uma vez diante dEle e aprender a sua poderosa, gloriosa palavra. Amém? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por este privilégio, por esta linda e gloriosa oportunidade de poder compartilhar a tua palavra mais uma vez. Nós estamos nos fortalecendo a cada culto, a cada reunião, a cada estudo, a cada leitura, a cada aprendizado, Senhor. E nós temos certeza absoluta que o Senhor tem um projeto ao nos ensinar a tua palavra. Abre as nossas mentes nesta noite, porque nós não somos capazes de entender a sua palavra sozinhos. Sem a tua ajuda é impossível, meu Deus. Então nós clamamos, intercedemos para que o teu Espírito tenha liberdade nesta noite, para fluir de uma forma gloriosa e falar em nossos corações, em nome de Jesus, e todos dizem amém, Senhor. Amém. Podem se assentar. Aleluia. Bíblia na mão, Bíblia na mão. Bom, estudo do livro do Apocalipse, hoje é a nossa quinta lição. E inclusive o CD da quarta aula já está ali, para quem quiser, né? Hoje é a nossa quinta aula. E hoje nós vamos falar sobre o anticristo. Hoje vamos falar sobre o anticristo. Para quem lembra, nós encerramos a aula passada falando sobre os poderes dos céus serão abalados. E nós mostramos aqui como que os juízos do Apocalipse vão se cumprir. Eles não apenas vão se cumprir, como a Bíblia diz, não apenas isto, mas como também os próprios sistemas de defesas das nações. Estava revendo algumas coisas depois da aula ainda. Alguns sistemas de defesa, como o caso da NASA, como a Agência Espacial Europeia e até a chinesa, eles já estão se prevenindo, se preparando. O budget, o valor investido para pesquisa espacial só para procura de cometa foi quase que triplicado. Então eles tinham, por exemplo, 4 bilhões de dólares para pesquisa. Esse valor foi, por exemplo, para 12 bilhões de dólares que o governo liberou para que as agências, não apenas a NASA, mas inclusive todos os astrônomos independentes, particulares, que trabalham por conta própria, privados, vão receber verbas para escanear o céu numa área ainda maior, para eles terem certeza de que não vão ser pegos de surpresa. Mas, guess what? Eles serão pegos de surpresa. Porque quando Deus promete, Deus cumpre. Muito bem. Agora, hoje nós vamos ver um pouco diferente. Nós vamos analisar a coisa do ponto de vista da razão do porquê Deus conduzirá a terra através de um juízo. Você sabe que muita gente não consegue entender por que Deus é um Deus de juízo. Como que um Deus de amor, como que um Deus que ama, um Deus que salva, um Deus que cria, como que um Deus desse também pode trazer juízo? Pode permitir juízo sobre a sua criação? E a resposta é muito simples. É porque Deus é justo, Deus é reto, Deus é perfeito e Deus não pode conviver com o erro.
Deus não pode aceitar o erro como normal. O pecado é uma aberração para Deus. O pecado é uma agressão ao coração de Deus. Então, todo aquele que peca é merecedor de morte. Mas como Cristo já morreu, então todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador não precisa mais morrer em função do pecado, porque Cristo já morreu, já pagou o preço na cruz do Calvário, e agora, no seu sangue, no seu sacrifício, todo aquele que crer é salvo para a glória de Deus Pai. Amém? Agora, se você vem acompanhando com atenção, você deve ter lembrado que nós citamos no capítulo 6 do livro de Apocalipse, e corre para lá comigo, capítulo 6 do livro de Apocalipse, há um texto muito interessante, a respeito de 4 cavaleiros que vão surgir no final dos tempos. Eles são metafóricos, em outras palavras, eles apontam para algo. Então, o que nós vamos ver aqui é uma visão profética de algo que está por acontecer, segundo o livro do Apocalipse. E no capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim, nós vamos ler até o verso 8, então me acompanhe. Diz, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como que em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo branco, saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Verso 5, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê, e olheis, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, e o que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem ver, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Então, o que nós temos aqui no Apocalipse capítulo 6, são 4 cavalos com seus respectivos cavaleiros. E esses cavalos têm cores. E essas cores, elas não estão aqui por acaso. Quantos sabem ou creem que nada na Bíblia é por acaso? Nenhuma cor, nenhum animal, nenhuma vírgula, nada na Bíblia é citado por acaso. Tudo que está na Bíblia tem uma razão. O que nós temos que fazer é pesquisar, estudar e descobrir qual é a razão do porquê aquilo está naquele texto. Quando nós passamos por cima de coisas na Bíblia, só porque parece confuso, porque nós não entendemos e não vamos em busca da resposta, nós estamos desprezando uma revelação que está ali para o nosso próprio bem. Então, partindo desse pressuposto, se você prestar atenção, eu não vou ler agora, mas para quem está anotando, Zacarias capítulo também 6, coincidência ou não, versículos 2 e 3, também falam sobre 4 cavalos. Esses 2 versículos falam de 4 carruagens, ou charretes. No texto fala carro, mas nós sabemos que eram carruagens, ou charretes, carroças, como se dizia naquela época. E o texto de Zacarias apresenta essas 4 carruagens, essas 4 charretes, também com 4 cavalos.
e eles também têm cores. E o interessante é que, embora tenham sido escritos em épocas completamente diferentes e em línguas diferentes, Zacarias foi em hebraico, Apocalipse em grego, mas eles estão, na verdade, falando da mesma coisa. Então eu quero primeiro chamar para você a atenção das cores. No livro do Apocalipse aparece a cor, diga comigo, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. Então são 4 cores. E os nomes em grego, para branco é leucos, para vermelho é purros, para preto é melas, e para o que é traduzido como amarelo, por isso que eu trouxe inclusive os nomes para explicar, o que está traduzido como amarelo na nossa tradução, e só na tradução em português é que aparece a expressão amarelo, é uma palavra grega chamada chloros, que na verdade é esverdeado. Não é amarelo como a gente conhece. Sabe aquela cor que você olha para aquela camisa ali, você não sabe se está terminando o verde ou começando o amarelo. Sabe aquela cor entremeio? Então essa palavra chloros, ela é uma palavra que significa literalmente um verde desbotado. Aquele verde meio sem cor. E que a versão brasileira traduziu como amarelo. A versão inglesa traduz como tom pastel, como pale. É um tom pastel, é uma cor descolorada, entendeu? E isso é interessante porque quando nós olhamos no livro de Zacarias, nós encontramos também um cavalo vermelho, em hebraico Adom, que inclusive é a raiz da palavra Adão. Encontramos um cavalo preto, que é Chacor, encontramos um cavalo branco, que é Laban, encontramos um cavalo com malhas, na nossa versão diz com malhas, que é na verdade Barod, que é a mesma tendência, é um cavalo com um tom descolorado, é um cavalo com uma cor pastel descolorada. Em outras palavras, esses 2 textos estão falando basicamente da mesma coisa. O que um viu, o outro também viu. Apocalipse capítulo 6, versículo 2 a 8, e Zacarias capítulo 6, versículos 2 e 3. Aonde eu quero chegar para abrir este entendimento que eu quero trazer nesta noite, e que vai ser, se você já estudou o livro do Apocalipse alguma vez, já ouviu falar sobre anticristo, etc., eu posso garantir que hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou mostrar para você por um ângulo bastante diferente. Diferente eu me refiro do ortodoxo, do tradicional ensinado até um certo ponto. Mas é algo que eu acredito que vai ser bênção para você, vai te edificar. Bom, o interessante é que essas cores, o branco, o vermelho, o preto e esse verde meio descolorado, essas cores eram usadas em bandeiras, em corridas de charretes no Império Romano. As mesmas cores vistas por Zacarias, bem como vistas por João, essas cores não foram tiradas do nada. Por que Jesus surgiu com essa visão para mostrar a João? Porque o que ele estava tentando dizer? Ele estava tentando dizer o que o contexto dessas cores significa. No Império Romano haviam 4 tipos de bandeiras. E essas bandeiras, elas eram reconhecidas pela sua cor dominante. Uma delas era o branco, a outra era o vermelho, a outra era o preto, e a outra cor era esta cor meia descolorada, esverdeada. E essas bandeiras, elas eram usadas em charretes, em carruagens, acho que charretes é a melhor palavra, não é isso? Charretes, aquelas charretezinhas puxadas por cavalos. Eram usadas em charretes, em corridas de charretes. E especificamente, está pronto para saber disso? Quando um imperador ia ser empossado. Ou seja, quando estavam fazendo a transição de um imperador para o outro. Eu fiquei impressionado quando eu descobri isso pesquisando.
quando eles estavam fazendo a transição de um imperador para o outro, que normalmente era por morte, ou então quando o imperador abdicava, o que era muito raro, eles faziam uma grande festa, e nessa festa uma das principais atrações era a corrida de charretes, e essas charretes corriam portando essas bandeiras, com essas cores. Ou seja, o que Jesus está tentando dizer para João nos informar? Jesus está tentando dizer o seguinte: há um novo líder que está prestes a subir o poder na terra. Há um líder que está vindo em direção ao planeta Terra. E ele se levantará e se manifestará. E para que vocês saibam que isso está acontecendo, vejam então esses cavalos com essas cores, que para o povo da época era uma informação quase que automática. Aqueles cavalos ou aquelas charretes, como viu Zacarias, correndo com essas bandeiras, significava que um novo imperador estava a ponto de ser empossado. Quem está entendendo? Amém. Na visão tradicional, muita gente diz que esse cavalo branco que o que está montado sobre esse cavalo branco é Cristo, é Jesus. É muito comum encontrar pessoas que dizem isto. E eu mesmo já criei assim, já ensinei assim. Mas depois de você analisar algumas coisas, você percebe que não pode ser Jesus, por várias razões. Primeiro, porque Jesus aparece montado num cavalo branco no final do livro. E quando Jesus aparece montado no cavalo branco dele, as características de Cristo são claramente definidas. Ele não apenas aparece como Cristo, como Senhor, como ele aparece com uma inscrição na sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse indivíduo que aparece montado nesse cavalo branco, ele tem algumas características que diferem, que não pode se encaixar em Jesus. Por exemplo, ele não é definido. O texto não define esse indivíduo. Segundo, ele vem abrindo uma sequência de destruição. Quando ele aparece, logo em seguida vem o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. E o que acontece após a manifestação desse indivíduo é morte, destruição, praga, juízos, coisas terríveis, como nós vimos na semana passada. Ou seja, quando o cavalo branco aparece, em seguida começa um processo de destruição, de juízo e de miséria. Então, na verdade, essa visão que Jesus deu para João, essa visão é um informativo de que a partir daquele momento, João teria uma experiência, ou Deus começaria a falar com João a respeito desse governante que está por vir, que se manifestará, conhecido pelos pais da igreja, pela igreja, por nós, como o anticristo. Quem está acompanhando até aqui? Maravilha. Bom, eu quero entrar com você em algumas coisas, porque hoje eu não tenho muito tempo, né? Porque hoje aconteceu alguns imprevistos aí, esqueci para o projetor para trás, foi uma coisa, e aí a gente começou já um pouquinho já avançado. Mas eu tenho que te passar algumas informações que são importantes para você poder pegar o fio da meada. Então eu vou falar um pouco rápido, eu vou citar todos os textos, você vai acompanhando, anotando, e qualquer dúvida, depois assiste o DVD. Amém? Bom, muitas pessoas ensinam por aí o seguinte, que o anticristo será um homem de paz, ele surgirá como um pacificador, que ele se levantará dentre 10 nações na Europa, que ele será um representante da Europa, e que ele virá do mercado comum europeu, e que ele exercerá uma liderança política sobre a terra, blá, 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 blá. É a visão tradicional do anticristo. E isso é interessante porque a grande verdade é que a Bíblia, ela se revela por etapas. E é muito interessante a maneira como a Bíblia se revela. Lembra da história das camadas, que eu falei um pouco de dias atrás, das camadas? Cada camada tem uma revelação. Porque se Deus revelasse tudo numa época só, não sobraria nada para outra geração,
E Deus correria o risco de confundir os profetas, por uma razão. Porque determinadas coisas que seriam reveladas para uma época, como por exemplo, quando Deus revelou para Daniel algumas coisas, Deus não revelou outras. Daniel viu o anticristo, mas Daniel não viu o falso profeta. Por várias razões, porque o falso profeta fala de um sistema religioso que não havia na época de Daniel, que não tinha como explicar para Daniel, aquilo só surgiria muitos anos depois, e tudo aquilo seria demais na mente de Daniel para tentar explicar, até mesmo para escrever. Então Deus revelou algumas coisas para Daniel, mas ocultou outras. Deus revelou algumas coisas para Zacarias, mas não revelou outras. E as coisas que Deus não revelou para Daniel, ou para Zacarias, ou outros, Deus revelou para João, por exemplo. De forma que uma coisa vai completando a outra. E Deus espera que as eras passem, que os tempos se cumpram, para que haja uma plenitude daquele tempo compatível com aquela revelação. Quem está entendendo? A Bíblia diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho nascido de mulher. O que a Bíblia está tentando dizer? Que Deus esperou o tempo certo, a cultura certa, o ambiente certo, o momento exato para que o seu filho viesse à terra. Isso significa que se Jesus viesse em qualquer outra época do Velho Testamento, ele teria vindo numa época, numa história, numa cultura, numa língua que não eram apropriadas. Então Deus esperou que todos os fatores fossem propícios para a manifestação do seu filho. Por isso que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. Ora, com isso a Bíblia me dá um princípio. É que determinados acontecimentos, determinadas revelações, elas precisam de um tempo, de uma cultura, de uma ciência, de um conhecimento apropriado. Do contrário, aquilo não será entendido. Então, com esse raciocínio, eu estou exatamente tentando te conduzir para uma informação, que hoje eu vou ensinar para você é o seguinte. Eu quero mostrar para você que o anticristo, a pessoa, porque existe o espírito de anticristo, que está na terra. Eu não posso dar explicações sobre isso agora, mas na verdade está na terra desde o Éden. Mas isso é um outro ensinamento que, se der certo, eu te explico mais à frente um pouco. Então é o espírito anti-Deus, é o espírito anticristo. Ele sempre existiu ao longo da história. Sempre existiu. Ora personificado numa árvore, ora personificado num irmão que mata o outro, ora personificado num indivíduo que levanta uma torre, ora personificado no fundador de um império, e por aí vai. É o espírito anticristo. Mas existe também o anticristo, uma pessoa, um indivíduo, que também existe. E como que eu sei disto? Como é que eu tenho certeza? Porque quando a Bíblia fala do anticristo ou anticristo, a Bíblia usa pronomes pessoais. E quando a Bíblia usa esses pronomes pessoais, a Bíblia está me dando a informação de que está se referindo a uma personalidade. Então o que eu quero ensinar para você hoje é que o anticristo será um muçulmano, um radical muçulmano, que se levantará do território antigo da Babilônia e que se levantará com domínio daquela região, com o apoio da União Europeia e com domínio do mercado, não apenas o mercado europeu ou o mercado do Oriente Médio, mas possivelmente do mercado mundial. O que eu vou ensinar hoje aqui, antes do ataque de 11 de setembro, talvez não faria sentido. O que você vai ouvir, talvez não faria sentido. Mas de 11 de setembro de 2001 para cá, as coisas começaram a acontecer numa velocidade exorbitante. E o cumprimento de certas profecias, como que mudaram de rumo. Na verdade não mudaram, mas os estudiosos é que começaram a perceber algumas coisas que não eram percebidas antes. Vou dar um exemplo para você. Quando a maioria dos estudiosos, dos teólogos, escreveram sobre o anticristo, sobre a volta de Jesus e etc.,
e que eles apontavam todas as miras para a Europa, fazia sentido o raciocínio deles. O que eu quero dizer é o seguinte, é que não é culpa deles, dos que até então interpretaram dessa forma. É que na época eram as informações que se tinha. Então os que analisavam, que pesquisavam, que estudavam, eles só viam a coisa apontando naquela direção. Porque o islamismo, por exemplo, e as demais religiões do mundo eram religiões inexpressivas. O cristianismo, mesmo o apóstata, sempre foi a maior religião do mundo. Mas agora o que é que fazemos com 1,3 bilhões de muçulmanos espalhados pelo planeta Terra? E uma grande parte deles radicais, que estão dispostos a explodir os seus corpos, que estão dispostos a matar crianças inocentes, civis, em nome de uma causa, pessoas que não aceitam de maneira nenhuma serem governadas por qualquer indivíduo que não seja um indivíduo da sua própria religião, do seu próprio contexto. Então o que acontece? Acontece que os teólogos hoje, os estudiosos da palavra de Deus, estão revendo essas profecias e tentando ver aonde que o islamismo se encaixa em tudo isso. Porque ontem eles não existiam, eles eram inexpressivos. Hoje eles são 1 bilhão e 300 milhões de seguidores no planeta Terra. Apenas 100 milhões a menos do que os cristãos. Porque quando fala cristão, cita-se todo mundo, entra todo mundo no pacote. Em outras palavras, a minha conclusão pessoal é que o islamismo hoje já é a religião mais forte do mundo. Como religião única. Depois do islamismo, então vem o dito cristianismo, mas pela miscigenação, eu ainda colocaria, antes do cristianismo, eu ainda colocaria o hinduísmo como a segunda religião mais forte do mundo, por causa da miscigenação do cristianismo. Porque se for realmente filtrar quem realmente crê na palavra, quem realmente é salvo por Jesus, quantos realmente vivem uma vida diante de Deus e vive pela palavra, se nós formos realmente filtrar, talvez nós tenhamos que colocar o cristianismo lá em 5º, 6º, 7º lugar. Quem está me acompanhando? Bom, tanto o livro de Daniel como o livro de Apocalipse, eles falam desses acontecimentos. Como eu não tenho certeza se eu vou poder dar uma aula específica, nós temos só mais 2 ou 3 aulas pela frente, eu ainda tenho muita coisa para falar, eu não sei se eu vou poder dar uma aula específica mostrando esta relação entre o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Então eu trouxe aqui algumas informações para você ir acompanhando. Por exemplo, tanto Daniel como João viram uma besta surgindo do mar. Segundo, os dois viram um reino final com 10 chifres. Terceiro, os dois viram um tempo de muito sofrimento, que hoje nós sabemos que é a grande tribulação. Quarto, os dois viram o arcanjo Miguel envolvido no tempo do fim, Daniel 12:1 e Apocalipse 12:7. Quinto, os dois viram um líder tomando a cidade de Jerusalém. Sexto, os dois viram um líder prevalecendo sobre os escolhidos, os judeus, por um certo tempo. Sétimo, os dois viram esse líder derrotado e os santos reinando para sempre. Daniel viu no livro de Daniel há uma imagem que as pessoas tinham que adorar. Quem lembra disso? Em Apocalipse, as pessoas adorarão a imagem da besta. No livro de Daniel, o rei se torna metade homem, metade animal. No Apocalipse, há um líder que se levantará e é chamado de besta. No livro de Daniel, os escolhidos são lançados numa fornalha aquecida 7 vezes mais. Em Apocalipse, os escolhidos passarão por uma tribulação de 7 anos. Em Daniel, os fiéis são salvos do fogo. Em Apocalipse, o remanescente de Israel será salvo na volta de Jesus. Quantos entendem? Digam amém. Agora, há um texto em Apocalipse 17, 10 e 11, abre rapidinho porque eu preciso lê-lo rápido. Apocalipse capítulo 17, versículo 10 e 11, diz assim: são também 7 reis, 5 já caíram, um existe e outro ainda não é vindo,
e quando vier deve permanecer pouco tempo. A besta que era e já não é também o 8º rei, e é dos 7, e vai-se para a perdição. Então, acompanha comigo. O texto fala de 8 reinos. 8 reinos. E a melhor maneira de dividir isso aqui, os pesquisadores da Bíblia todos concordam, que a melhor maneira de dividir isso aqui é da seguinte maneira. A primeira nação a afetar Israel foi o Egito. Primeira nação a afetar Israel. Você sabe da história, José foi para o Egito, e lá o Egito prosperou nas mãos dele, e então todos foram com Jacó, e ali a população cresceu, levantou-se um faraó que não conhecia José, e hoje sabe-se o nome desse faraó, chama-se Ahmose. Já acharam a sua, como é que chama? Múmia, a sua múmia, e todos os detalhes batem com o tempo em que ele viveu, e descobriram que o filho dele morreu novo, e todas essas informações que batem com o livro do Apocalipse. Então, e ali então o povo ficou escravo por 400 anos e saiu depois. Então a primeira nação é o Egito. A segunda nação a afetar Israel foi a Assíria. Você também talvez deve saber da história. Levou as tribos do norte, do reino dividido, levou o povo de Israel, as tribos do norte, para o cativeiro. A terceira nação a afetar Israel foi a Babilônia, que levou a tribo de Judá para o cativeiro. A quarta nação a afetar Israel foi a nação persa, Medo-Persa, uma combinação, na verdade, de reinos, mas conhecido como os persas, que também manteve a tribo de Judá no cativeiro, porque os persas dominaram a Babilônia. E os persas também se destacam pelo fato de que foi no reino persa que o êxodo judaico começou, quando o povo de Judá começou a voltar para Jerusalém. A quinta nação a afetar o Israel foi a Grécia, o Império Macedônico, liderado por Alexandre o Grande. E aí João diz o seguinte, no seu livro, na visão dele, ele diz assim: 5 reinos eram. Deixa eu pegar a expressão exatamente como está aqui. Diz assim: são também 7 reis, 5 já caíram e 1 existe. Então escuta só, 5 já caíram: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. E aí ele diz, 1 existe. Existe é presente. Então qual era o reino em vigor, o império em vigor no tempo que João escreveu o livro do Apocalipse? Romano, perfeitamente. Então só aí nós já temos 6 reinos: Egito, Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Muito bem. Agora, na descrição dele existem 2 outros reinos. Ele fala de um reino que virá, ainda desconhecido para a época dele. Ele fala de um reino que virá e que governará por um período de tempo, porque na verdade esse reino que ele está falando é um aglomerado de governos e de reinos, de príncipes, de reis, que se juntarão simplesmente para dar o seu poder ao 8º. Então, quando ele fala do 8º, ele diz 2 coisas interessantes que parecem até meio pegadinha. E ele diz assim, ele fala do 8º, porque ele diz, a besta que era e já não é também o 8º rei e é dos 7. Então, ele fala 2 coisas interessantes. Fala que ele é o 8º, mas ao mesmo tempo que ele é o 8º, ele faz parte dos 7. Então, o que ele está tentando dizer? Ele está me dando uma informação extremamente importante, da qual eu não posso abrir mão. Vamos agora ali para o nosso quadro, para nós entendermos uma coisa. Na visão de Nabucodonosor, da sua estátua, capítulo 2 de Daniel.
Nabucodonosor tem uma visão, e nessa visão aparece uma estátua. Então me acompanha aqui agora, não leia nada, me acompanha depois, que você vai lucrar mais se você prestar atenção. Então veja bem, Nabucodonosor tem uma visão, um sonho. Nesse sonho aparece uma estátua. Por quê? Porque eu preciso discernir o que é que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que esse oitavo rei, que é o anticristo, que vai governar a terra por 42 meses, ele é o oitavo rei na sucessão, mas ele é parte dos 7. Ou seja, os 7 reinos que estão para trás, eles vão me dar informação que vão me ajudar a identificar o máximo possível esse indivíduo. Quem está entendendo? Amém. Muito bem. Então, na visão de Nabucodonosor, ele viu aquela estátua que você está vendo ali. Ele teve uma visão de uma estátua semelhante àquela, não é? E na sua visão, ele viu uma estátua com cabeça de ouro, diga comigo, cabeça de ouro. Ele viu essa estátua com peito de prata. Ele viu a estátua com lombos de bronze. E ele viu essa estátua com pernas de ferro. Agora, tinha um detalhe nessa estátua. Quando chegava nos pés, nós sabemos que pés tem quantos dedos? 2 pés. 10 dedos. Quando chegava nos pés, esses pés eles eram em parte de ferro e em parte de barro. Eu já vi pessoas explicarem, e eu não concordo, porque eu não encontro base bíblica para isso, é que a parte da frente dos pés é de barro e a parte de trás é de ferro. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é que os pés são em parte ferro e em parte barro, me dando a entender que o ferro e o barro estão misturados. Os pés dessa estátua é uma mistura, é como se estivesse tentando mesclar uma coisa com a outra. É quase que impossível, na verdade é impossível, mas lá na frente eu explico o porquê. Mas o que a Bíblia está me informando é isto, que o ferro e o barro estão entrelaçados, quase que tentando fazer uma coisa só. Então vamos rever aqui agora. Cabeça de ouro, peito de prata, lombos de bronze, pernas de ferro. Na visão de Nabucodonosor, ele começa a ver, porque ouro é Babilônia, prata é a Pérsia, bronze é a Grécia e ferro é Roma. Agora o interessante é que na visão de Nabucodonosor, ele deixa de fora o Egito e a Síria. Mas a razão do porquê ele deixa fora o Egito e a Síria é porque a visão conta a partir dele. Então, como a Babilônia estava simbolizada ou representada pelo ouro, diga-se de passagem que, dentre outras coisas, a razão do porquê a Babilônia aparece ali simbolizada pelo ouro é porque a Babilônia foi o império mais rico em ouro da história. Nenhum outro império na história teve tanto ouro quanto a Babilônia. A cidade da Babilônia, na época de Nabucodonosor, era uma coisa estupenda. Todos que visitavam a cidade ficavam embasbacados, os governantes ficavam espantados de tanta coisa de ouro exposta. Por isso que ele fez uma estátua de ouro puro, porque tinha muito ouro. Então a cabeça de ouro é Babilônia, porque Deus está identificando aquele reino com aquilo que lhe é comum. O peito de prata representa a Pérsia por uma razão, porque as moedas da Pérsia eram, na sua grande maioria, de prata. Eles tinham alguns coins de ouro, mas pouquíssimos. E a maioria desses coins de ouro era para uso real. A moeda do Império Medo-Persa era de prata. Então, todos os impostos colhidos do Império Medo-Persa eram em moedas de prata. Então, Deus está mostrando o império por aquilo que ele identifica. Os lombos de bronze representam a Grécia por 2 razões importantes. Primeiro, porque as armas do exército de Alexandre o Grande, isso era uma inovação, porque até então isso não havia. As armas dele eram todas trabalhadas em bronze. Então as pontas de suas lanças eram de bronze, as pontas de suas flechas eram de bronze,
os armamentos, escudos e tanta coisa, tudo de bronze. Então foi um reino que usou muito bronze. Então aparece ali como exemplo da Grécia. E em segundo lugar, porque o bronze é um objeto duro, e inflexível, duro, e representa o espírito de Alexandre, a forma como o Império Grego dominou aquela região do Oriente Médio e oeste da Europa, norte da África, de uma forma excepcional. Ele era um grande guerreiro, um grande estrategista, e os historiadores chegam a dizer que não houve na história um governante, um estrategista, um chefe militar igual a Alexandre o Grande, rei do Império Macedônico. Quem está me acompanhando, diga amém, Jesus. Amém. E as duas pernas de ferro representam o Império Romano. E a razão do porquê está ali, tudo na Bíblia tem uma razão. A razão do porquê são duas pernas, por isso que Deus mostrou uma estátua, podia ter mostrado uma outra coisa, mostrou uma estátua por isso, porque quando chega nas pernas de ferro, ele fala de um reino que, primeiro, o Império Romano foi o Império do Ferro, literalmente. O maior número de espadas, de lanças, de carruagens, de charretes, com rodas de ferro e tantas outras coisas. Foi o Império do Ferro. Armas aos milhares. Eles processavam ferro, descobriram formas de fundição do ferro que até então não era comum. Então era o Império do Ferro. Segundo lugar, o Império Romano era duro, era bruto, assim como o ferro. Terceiro lugar, duas pernas, porque o Império Romano se subdividiria em duas vertentes. Agora, isso é importante, guarda isso que eu vou dizer agora, porque lá na frente você vai precisar, para você conectar com algo que eu vou dizer lá na frente. As duas pernas do Império Romano fala da divisão do reino e do império. E aquelas duas pernas de ferro, quando elas chegam embaixo, elas se misturam com um outro elemento, que é fraco, que é frágil e que é feio, que é o barro. Então isso conta a história do Império Romano. Porque o Império Romano foi até um certo ponto, depois, já na era cristã, o Império Romano se subdividiu. E a coisa tomou realmente forma a partir do ano 300, quando Constantino transferiu a capital do Império Romano para Constantinopla. Agora, isso é interessante por uma razão. Porque quando o reino foi transferido para Constantinopla, que hoje é Turquia, o que aconteceu foi o seguinte: o reino romano começou a tomar duas formas extremamente importantes para o tempo do fim. O reino do oeste, que era o antigo Império Romano, Roma, acabou assumindo uma característica religiosa e foi se enfraquecendo politicamente e foi se enfraquecendo militarmente. E o reino do leste, cuja sede agora estava em Constantinopla, futuramente Turquia, se manteve como a sede do governo militar e político. Quem está entendendo? Muito bem. Então, quando aquela estátua aparece ali, com aquelas duas pernas falando de um governo, Deus está tentando nos falar de duas coisas. Primeiro, Deus está nos mandando prestar atenção em Roma, porque tem alguma coisa que ainda virá de Roma. E Deus está me mandando prestar atenção no Oriente Médio, na Turquia, na região da Turquia, que é o limite da Europa e do Oriente Médio, porque alguma coisa virá daquela região com suporte nessas duas regiões que oprimirá o mundo e que exercerá um governo sobre o planeta Terra. Quem está entendendo? Dá uma cutucada em quem está do seu lado e diga assim: fica tranquilo que vai ficar mais simples depois. Bom, o que é a Babilônia hoje? Presta atenção. A Babilônia hoje compreende, naquela época em que o império era forte, compreendia o que hoje é Síria, Iraque e Líbano. Tinha muitas outras províncias, mas o império, a sede do império, era onde hoje compreende Síria, Iraque e Líbano. Os persas
que cresceram ainda mais do que o Império Romano, se estabeleceu no que hoje seria a região do Irã, Paquistão e Afeganistão. O Império Grego, que depois se expandiu e foi ainda para regiões muito maiores, Paquistão, Afeganistão, Irã, o Turmequistão, ali a Turquia, Iraque, Jordânia, Egito, Síria e Jordânia e Líbano, toda aquela região se expandiu para toda aquela região. Então, eu quero que você me acompanhe agora, exatamente nesse raciocínio. É que 80%, diga comigo, 80%. Fala mais forte, fala 80%. Aí, para você dar uma despertada. 80% do que era o Império Romano naquela época, hoje é muçulmano. Com pequenas partes ou nações que ainda não se tornaram muçulmanas. Uma informação, por exemplo, eu estava ouvindo um informador religioso e político falando sobre a questão da União Europeia, e ele dizendo o seguinte, que a razão do porquê a Europa está endurecendo para que a Turquia não entre no mercado comum europeu, e para quem acompanha um pouco de notícias, deve pelo menos saber disso. A Turquia tem interesse de entrar no mercado comum europeu, é bom para a Turquia, assim como foi muito bom para a Romênia e para os outros países mais pobres do leste asiático, ali do oeste da Europa, seria muito bom também para a Turquia, mas a Europa está resistindo. Por que a Europa está resistindo à entrada da Turquia? E depois da entrada da Bulgária, começou a haver uma pressão para que a Turquia entre também, porque a Bulgária está logo ali do lado da Turquia. O problema é o seguinte, é que a Turquia é um país 100% muçulmano. 100%. E os governantes da Europa, de países ainda considerados livres, como Inglaterra, França, Suíça, Alemanha, Portugal, Espanha, estão com medo de colocar a Turquia para dentro da União Europeia, porque se eles colocarem a Turquia dentro da União Europeia, a fronteira com o Oriente Médio e a Europa cai. E se a fronteira com o Oriente Médio e a Europa cair, a Europa será invadida por muçulmanos. Em questão de 5 anos, a Europa será 100% islâmica. Por quê? Porque todos eles ali, Irã, Iraque, Arábia Saudita, Síria, Afeganistão, Paquistão, eles vão pegar passaportes turcos e vão entrar na Europa. Quem está entendendo? E a Europa será totalmente tomada, porque os muçulmanos, eles trabalham por programação. Então eles têm, por exemplo, uma programação de 100 anos para a América. Escute isto. Nós, às vezes, trabalhamos desorganizados, né? A gente trabalha vivendo um dia pelo outro. Os muçulmanos, eles se organizaram. Então, o grande desafio deles se chama Estados Unidos da América. Então, eles têm um programa, uma agenda, e nesta agenda eles têm uma programação para a América para 100 anos à frente. Se eles conseguirem antes, ótimo. Se não, eles têm paciência para trabalhar em direção àquele objetivo por 100 anos. Na pior das hipóteses, meus irmãos, eles já têm um cara chamado Barack Obama, Hussein Obama, que seja ele muçulmano ou não, o cara tem um nome árabe. Você já parou para pensar que a América corre o risco de ter um presidente com nome árabe? E você acha que tudo isso é uma tremenda coincidência? Não, tadinho do homem, deixa ele, gente. Tem gente que acha que isso é coincidência. Acha que é racismo, que é porque o homem é preto, blá, blá. Não, gente, isso faz parte de um programa. Isso é uma agenda. Existe por detrás de tudo isso um investimento. Isso não é por acaso. Eles estão trabalhando para poder dominar o planeta. E lá na frente você vai entender ainda um pouco mais sobre isso. Alguns pontos importantes que eu quero passar para você. Quem está me acompanhando, diga amém, Jesus. Amém, Jesus. Eita glória, se você dormir, você cutuca quem está do lado aí. Alguns pontos importantes. A besta se levanta do grande mar.
que, segundo os escritores de dicionário, etc., esse grande mar sugere ser o mar Mediterrâneo, a região do mar Mediterrâneo. Porque embora a palavra grande mar também surja na Bíblia, como por exemplo no livro de Isaías, como símbolo de nações e de povos, é normal, Isaías 17:12, também é símbolo de nações e de povos, mas para ser literal, quando aparece a palavra mar ou grande mar na Bíblia, isso está relacionado à região do mar Mediterrâneo, que, como você pode ver, envolve toda a região em questão, do Oriente Médio até o centro núcleo da Europa. Pega ali Israel, o norte do Egito, da Líbia, Marrocos, que está logo do lado, e a Argélia, aquilo ali é norte da África, Israel, Síria para cima, Turquia, Grécia, Itália, França, Espanha. Ou seja, pega praticamente toda aquela região, que é a região que está sempre apontada como ponto fundamental das profecias do livro de Daniel e do livro de Apocalipse. Quem está acompanhando, diga amém, Jesus. Amém. Para não deixar você dormir. Segundo, Apocalipse 13:1, a besta que João vê se levanta do mar. Terceiro, o reino final envolverá 10 reis, que aparece em Daniel 2 como os 10 dedos da estátua, aparece em Daniel 7 como os 10 chifres sobre a besta, em Apocalipse como os 10 chifres sobre o dragão, e em Apocalipse 13 como os 10 chifres sobre a besta. E todos falam de uma mesma coisa. Então parece complicado, mas 10 chifres, 10 dedos, 10 não sei o que lá. Na verdade é a mesma coisa, porque é a visão mostrada por ângulos diferentes para nos ajudar no entendimento. O que é que esses textos estão me dizendo? Que haverá 10 nações, 10 reis, e esses 10 reis, por informação bíblica, não é inferência, é informação clara, precisa da palavra de Deus. Esses 10 reinos precisam ter alguma conexão com o que antes era o Império Romano, persa e grego. Não adianta eu querer pegar 10 nações da Europa e falar, o anticristo vai surgir dessas 10 nações. Não, isso não se encaixa na profecia. Isso não bate com os textos bíblicos. Essas nações, elas têm que ter, de alguma forma, uma ligação com o antigo Império Babilônico, persa e grego. Quem me acompanha, diga glória a Deus. Glória a Deus. Caminhando então. Agora, João viu algo que Daniel não viu no seu tempo. Ele viu um falso profeta. Lembra que eu falei que tem coisa que Deus não pode mostrar de acordo com o tempo, precisa haver um tempo apropriado para que Deus mostre certas coisas. Mas João viu, Apocalipse 13:11, representado por um cordeiro com 2 chifres. Daniel não viu esse falso profeta, mas ele definitivamente viu o anticristo. E esse falso profeta representado por um cordeiro com 2 chifres, fala, inclusive uma das razões que talvez porque Deus poupou Daniel de ver isto, porque cordeiro fala de Cristo e de cristianismo. Então, um cordeiro com 2 chifres é uma espécie de espírito de engano. É alguém que vai se parecer com Cristo, que vai falar de Cristo e etc., mas que não será Cristo e que não vai honrar a Cristo. É um falso profeta. E os 2 chifres, eu creio piamente, assim como alguns outros escritores, o Rabino Weiland, o Rabino Bernstein e outros, acreditam que esses 2 chifres signifiquem a união de 2 religiões, debaixo de um mesmo governo ou debaixo de uma mesma autoridade. Os 2 chifres representam essas 2 religiões que, na minha opinião, seria o cristianismo apóstata e o islamismo. Talvez alguém que estude e diga, mas isso é impossível, não tem como unir islamismo e cristianismo. É possível. A única coisa que mantém o islamismo e o cristianismo separados hoje é a informação da deidade de Cristo. É o fato do cristianismo crer que Jesus é filho de Deus. O dia que se levantar um papa que negue isto, e isto não está longe, porque Cristo já não é a figura central do catolicismo há muito tempo.
A figura central do catolicismo é Maria. E os muçulmanos se relacionam com a figura de Maria perfeitamente. Eles beijam a foto de Maria. Sabe por quê? Porque no Alcorão, depois de Fátima, filha de Maomé, Maria é a mulher mais sagrada que eles conhecem. Então eles reconhecem Maria como uma mulher sagrada, reconhecem Maria como exemplo, eles beijam a foto de Maria, eles não têm nenhum problema. O problema deles é Cristo, é Jesus. Eles não aceitam que Jesus seja filho de Deus, porque para eles Deus é Alá, e Alá nunca nasceu, e Alá também não tem nenhum filho. Então eles não aceitam que Jesus seja filho de Deus. No Alcorão, Jesus aparece como um profeta, um grande profeta, do nível de Moisés, do nível de Maomé, do nível de outros, mas nunca o filho de Deus ou o próprio Deus. Então, o dia que se levantar um papa aí, que por uma questão política, por uma questão pacífica, resolver negar a deidade de Cristo, as duas religiões se fundem, se unem. Quem está acompanhando? E a grande verdade é que, dentro do próprio catolicismo, eu estava pesquisando isso hoje, passei toda a noite de ontem, fui deitar às quase 6 horas da manhã, aí dormi um pouco, levantei, passei o dia, e hoje nas minhas pesquisas, eu estava vendo isso na internet, que hoje já há um segmento católico que acredita piamente que o próximo ou mais 2 papas pela frente, a Igreja Católica vai negar a deidade de Cristo e vai assumir Maria como a sua figura central e vai negar a Cristo como Filho de Deus. Quem está entendendo? Vamos ver então a característica desse indivíduo. Eu compartilhei com você no começo sobre 2 coisas sobre o anticristo. Primeiro, o espírito anticristo, que opera ao longo da história. E depois, a pessoa, o anticristo. Então, algumas informações. Ele é chamado na Bíblia de governante ou de rei, e ele governará por um tempo. No livro de Daniel, capítulo 8, versículos 8 e 9, diz assim, veja bem, o bode, pois, se engrandeceu sobremaneira, e estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar outros 4 também notáveis nasceram para os 4 ventos do céu. Ainda de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. Aqui tem 2 informações extremamente importantes. Primeiro, está falando essa história desse bode aqui, que eu não posso entrar em detalhes, mas está falando do crescimento e da expansão do Império Grego, porque o bode é símbolo do Império Grego, assim como o leopardo. E quando fala desses 4 chifres, fala da divisão do Império. Para quem não sabe da história, Alexandre o Grande, que foi um grande imperador, que foi um grande guerreiro, como eu já falei, quando ele morreu, que ele morreu de uma forma até meio que imprevista, morreu novo, pegou uma doença e morreu. E foi ferido também, e aquilo agravou também a situação dele, etc. E quando ele morreu, ele não tinha herdeiro, ele não tinha filho, ele não tinha ninguém para poder colocar sobre o trono. Então, o seu reino foi fatiado em 4 segmentos, que são esses 4 chifres que aparecem na cabeça desse bode. Então, de novo, a Bíblia está me chamando para um raciocínio. E se você olhar na expansão do Império Grego, o Império Grego alcançou toda esta região aqui, ó. Toda esta região, toda, era parte do Império Grego, na época. E na visão aparece o bode, os 4 chifres, e diz a Bíblia que esses 4 chifres, que do meio desses 4 chifres subia um outro chifre. E esse chifre que subia, o texto diz, ainda de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Nós temos sempre que tomar como ponto de referência Israel, né? Israel é o ponto de referência, é a terra bíblica. Então o sul de Israel está ali, Egito, Líbia, e isso aí é sul. Para o leste de Israel, que está para o lado de cá, nós temos ali Iraque, Síria, Irã, Afeganistão e Paquistão. Quem está acompanhando?
Só a Jussara que fala eu. Para o leste. E o texto diz o sul, e diz o leste, e diz a terra formosa, que é o próprio Israel. Então, ou seja, esse indivíduo vai se levantar, e ele vai tomar aquela região, e diz que ele vai ser grande no leste, diga comigo, Síria. Iraque, Irã, Paquistão e Afeganistão. Agora me diga quando que um gravatinha europeu vai conseguir dominar sobre esses países? Quando? Sabe por que não vai nunca? Porque eles chamam isso de colonialismo. Na religião muçulmana, ser dominado por um estrangeiro é colonialismo. Por isso que eles se explodem. Porque eles preferem se explodir do que serem dominados pelo governante de uma outra nação. Por isso que a guerra no Iraque não tem fim. Quando pensam que está acabando, aparece um indivíduo lá e explode uma praça, explode um prédio, explode um carro, mata milhares de pessoas. Estão entendendo? Porque eles cresceram ao longo dos milhares de anos, aprendendo que é melhor morrer do que virar colônia de outro império. Então só tem um jeito desse texto se cumprir. Esse indivíduo tem que vir falando a língua deles. Esse indivíduo tem que crer no que eles creem, para que eles o reconheçam como profeta, o reconheçam como Messias e o sigam. Diga-se de passagem, Daniel capítulo 11, versículo 13. Só anota aí, talvez não dê tempo de abrir. Daniel 11, 13, olha o que diz. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito, olha para o mapa, do Egito, da Líbia e da Etiópia. Daniel 11, 43. Egito está ali, Líbia está ali e a Etiópia está logo para baixo. Diz que ele vai entrar e vai tomar os tesouros do Egito, da Líbia e da Etiópia. By the way, todos os três muçulmanos. Quem está me acompanhando? Eu quero ler para você um outro texto aqui, interessante, quero que você acompanhe também. Pela sua sutileza fará prosperar o engano na sua mão, no seu coração, by the way, Daniel 12, 27, mas acompanhe. Pela sua sutileza fará prosperar o caminho, fará prosperar o engano na sua mão, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervir mão de homem. O grande ponto do argumento de algumas pessoas para dizer, não, o anticristo, ele vai surgir, e ele vai ser um homem de paz, ele vai resolver os problemas das nações, e blá, 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 blá. Eles se pegam nesse texto. Ah, não, a Bíblia diz que ele vai ter um... A Bíblia nunca disse que haverá um tratado de paz. A palavra paz foi usada ao longo do tempo, porque no lugar da palavra paz, a palavra paz em hebraico é shalom. Quer dizer, paz, alegria e prosperidade. Shalom. A palavra aqui em hebraico é shalvá, que quer dizer segurança. Em outras palavras, é uma paz estilo Talibã. Entendeu? É uma paz, não é paz na mentalidade ocidental, é uma paz talibânica. É mais ou menos o seguinte, ó, se você fizer tudo o que eu mandar, viver do jeito que eu quero, eu deixo você viver. Você vai ter tudo, você vai ter roupa, vai ter trabalho, vai ter isso, vai ter... Agora, se você não me obedecer, eu corto sua cabeça, eu corto suas mãos, corto os seus pés, te prendo, deixo você apodrecer na prisão. Estão entendendo? Estão entendendo? A mentalidade da palavra... A realidade da palavra para a segurança, que muita gente pensa que é paz, 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 é uma ideia meio talibã, meio Hezbollah de paz. Está entendendo? Ó, se vocês concordarem conosco, nós não explodimos míssil sobre as casas de vocês. Que tipo de paz é essa? Quem é que quer viver debaixo de uma paz dessa?
Então, número 10, não perca a conta não, número 10. Ele terá um ódio profundo contra o povo de Israel. Estou mostrando para você o perfil do anticristo. Ele terá um ódio profundo contra o povo de Israel, Apocalipse 12. Apocalipse 6, 9. Há um grupo de santos no Apocalipse chamado de mártires, mortos por esta besta. Todos os fiéis da tribulação, judeus ou não judeus, serão mortos por ele. E eles aparecem no céu, na visão de João, como mártires, dizendo: Senhor, até quando não julgarás o sangue dos inocentes? 12. Um grande grupo de judeus terá que fugir para escapar da morte. Porque a Bíblia diz: foge para as montanhas e torça para que não se dê no sábado a sua fuga. Ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. Então você tem os judeus fugindo para salvar suas vidas, e você tem os cristãos ou os santos mortos por esse indivíduo. Zacarias 13, 8, 9. Só 1/3 dos santos permanecerão vivos. Daniel 11, 45. Ele manifestará o desejo de tomar Jerusalém. E Apocalipse 13, versos 1 a 3. Me acompanha. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os seus chifres 10 diademas. E sobre suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Diga comigo, leopardo. E os seus pés como os do urso. Diga urso. E a sua boca como a de leão. Diga leão. E o dragão deu-lhe o seu... Escute isto. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Também vi uma de suas cabeças como que fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Olha isso aqui. João vê três seres. Ele vê um leão, um urso e um leopardo. Historicamente falando, quem estuda a Bíblia sabe, leão é Babilônia, urso é Pérsia e leopardo é Grécia. Leão é Babilônia, urso Pérsia e leopardo Grécia. Então agora escute isso aqui. O que Deus estava mostrando para João era um indivíduo, uma besta, um anticristo, um governo que se levantaria com as características desses 3 governos. Com poder, com autoridade, inclusive com poder para sinais, milagres e etc. E com as características, por isso que os animais aparecem. Subiu uma besta e parecia com um leão, com um urso e com um leopardo. Ora, significa que ele vai estar conectado ao território desses reinos. Ele não vai sair da Inglaterra, a Inglaterra não tem nada a ver com isso. Ele não vai sair da Espanha. Ele vai sair desses territórios, babilônico, persa e grego. Quem está acompanhando? Amém. Meu Deus. E só para você lembrar, caso você tenha esquecido, o Império Grego compreendia aquela região do mar Mediterrâneo. O Império Persa, Líbano, Irã, Iraque, Síria, Paquistão e Afeganistão. O Império Babilônico, Líbano, Síria e Iraque. Alô? Onde está acontecendo a guerra? O mundo está pagando pelas consequências desta guerra, daquele ataque de 11 de setembro, preço do petróleo, insegurança para todo lado, terrorismo em vários lugares. Ou seja, aquela regiãozinha, daquele tamanzinho no globo, afeta o mundo inteiro. Tudo que acontece lá afeta o resto do mundo. Digam glória a Deus. Bom, feito a introdução, quem está disposto a ir mais fundo agora? Maravilha. Porque eu ainda não te dei o segredo. Estou só fazendo com você uma base para você poder acompanhar agora o que eu vou te dizer. Muito bem.
quando nós lemos, eu estava pesquisando há uns dias atrás, pouco antes de começar o estudo do Apocalipse, e eu ouvi um pregador, Dr. Stone, falando algo, e também li nos escritos de Edersheim, esse rabino judeu, sobre uma figura muçulmana, do folclore muçulmano, eu vou pôr entre aspas a palavra folclore, chamado Al-Mahdi. E eu achei interessante o que estava sendo dito sobre esse indivíduo e fui pesquisar sobre ele. Várias horas pesquisando na internet, livros, procurando informações sobre isso. E a história é mais ou menos o seguinte. Quando Maomé estava por morrer, para quem não sabe, ele morreu, essa é a história que os muçulmanos contam, que inclusive é a razão da inimizade entre muçulmanos e judeus. Que eles dizem que os judeus são culpados pela morte de Maomé, que uma moça judia teria dado para ele um pedaço de carne de carneiro envenenada. E ele e os seus companheiros comeram, os companheiros dele morreram na hora, ele não morreu na hora, mas ele ficou doente e nunca se recuperou daquela doença e veio a morrer depois, segundo eles, causa do envenenamento daquela moça judia ao seu profeta. Então eles odeiam os judeus, eles dizem que os judeus são culpados pela morte de Maomé e eles querem destruir e exterminar os judeus da face da terra. Quando Maomé morreu, ele também não deixou, semelhante à história de Alexandre o Grande, ele também não deixou sucessor, alguém nomeado por ele como sucessor. Então na época que ele morreu aconteceu o seguinte, os líderes da religião, que eram dois líderes de expressão, dividiram o islamismo em duas vertentes, uma chamada xiita e a outra chamada sunita. E você ouve aí todo dia na televisão falando sobre os xiitas fizeram isso, os sunitas fizeram aquilo. Os sunitas cresceram mais, é uma vertente maior, tem um maior número de adeptos, e são mais moderados. Eles dificilmente saem por aí se explodindo carro, matando os outros, etc. E os xiitas, que cresceu um pouco menos, mas são mais radicais, são fundamentalistas. Os sunitas se estabeleceram sua base na região de Damasco, na Síria, e os xiitas estabeleceram sua base na região do Irã, com ramificação na Síria também. Agora, aqui é que vem a história interessante. É que começou uma guerra entre as duas tendências, xiita e sunita, ao longo dos anos. E cada um interpretava o Alcorão do seu próprio jeito, e o Alcorão tem centenas e centenas de versos falando sobre guerra, incitando as pessoas à guerra e etc. E o que aconteceu é que nesta guerra, 11 líderes, chamado califes, em português talvez, califes, do lado xiita foram assassinados, porque os sunitas não queriam que aquela vertente prevalecesse ou crescesse ou sobrevivesse. Então eles perseguiram e mataram 11 califes da vertente xiita. E o 11º, que seria também morto, tinha um filho. E ele, com medo do seu filho ser morto também, ele pegou o seu filho e escondeu numa caverna no deserto. E esse menino, que na época era um menino de idade pré-adolescente, esse menino teria desaparecido. Ninguém nunca mais viu, ninguém nunca mais achou, não se achou o corpo dele e ninguém sabe para onde ele foi. Então, nasceu uma crença entre eles que foi acoplada a uma profecia de Maomé. Quem quer saber? Bom, a profecia é mais ou menos o seguinte, que no final dos tempos se levantaria o 12º imã.
I-M-A-M, imã. E que esse 12º imã, que é traduzido como o iluminado, o esperado, o Messias, para os muçulmanos. Esse 12º imã se levantaria, e agora eu quero ler para você algumas coisas, que diz assim: ele é chamado de 12º imã, ou Al-Mahdi. Ele aparecerá no fim dos tempos para reinar o mundo e destruir os infiéis. Eles creem que Al-Mahdi está sobrenaturalmente escondido por Alá em cavernas no deserto, para aparecer no momento certo. E Maomé profetizou dizendo, abre aspas, no fim dos tempos virá Al-Mahdi, o iluminado, e ele destruirá os judeus, converterá o mundo ao islamismo, que o seguirá. Agora, os sinais que eles acreditam, que eles esperam acontecer, para que este indivíduo apareça. Primeiro, Jerusalém precisa ser tomada. Segundo, o Iraque precisa ser tomado pelos xiitas, porque no Iraque o governo é sunita. Saddam Hussein era sunita. E o Iraque, que é a antiga Babilônia, o centro da antiga Babilônia, sempre foi governada pelos sunitas. E os xiitas sempre atacaram os sunitas, e vice-versa. E como o Al-Mahdi, esse 12º imã, ele é esperado pela vertente xiita, eles creem que ele se levantará na região do Iraque, em uma das duas cidades, que você vê todo dia na televisão, Karbala ou Samera. Então eles têm que tomar o Iraque, para que então eles possam ter possessão de Karbala e Samera, para que Al-Mahdi possa aparecer. Agora, escute isso, Apocalipse 6:2. Olhei e eis um cavalo branco, diga comigo, cavalo branco. E o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo para vencer. Tem os que dizem, não, é Jesus, blá, blá, blá. Mas escuta o que os muçulmanos falam sobre isso. Escuta isso. A visão muçulmana desse verso, abre aspas. É claro que este cavaleiro do Apocalipse é Al-Mahdi, que cavalgará num cavalo branco, julgado pelo Alcorão da Justiça, com quem estarão homens com a marca da prostração em suas testas. Para quem não sabe, todo muçulmano dedicado, que faz as 5 orações por dia, blá, 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 tem uma marca aqui na testa. E essa marca é chamada por eles de marca da prostração. Por quê? Porque quando chega a hora de orar, em qualquer lugar, no trabalho, seja onde for, eles pegam, se tiver um tapete, uma coisa, eles têm um pano de oração, e eles colocam aquilo no chão, se prostram nessa posição aqui, e eles oram fazendo assim, tocando a testa no chão. E por fazer aquilo 5 vezes por dia, todo dia, por meses ou por ano, então eles ganham uma marca aqui na testa. A maioria deles carregam essa marca na testa, que é marca da prostração, que entre eles, os muçulmanos, aquilo ali é um sinal de santidade, de autoridade, de respeito. Então, quando um muçulmano encontra com o outro, e ele olha na testa do indivíduo e vê que a marca é muito forte, muito antiga, que aquilo já está escuro, que a pele já está marcada por muito tempo, então aquela pessoa tem que ser mais respeitada. Porque a marca dele é mais intensa, a marca dele é mais forte. Quem está entendendo? Não sei se você está conectando. Vamos lá. De acordo com a tradição islâmica, Al-Mahdi virá cavalgando um cavalo branco. Agora escuta esta. Saddam Hussein tinha um cavalo branco, na esperança de que Alá o escolhesse para ser Al-Mahdi. Anwar Gaddafi
Lembram de Anwar Gaddafi? Tinha um cavalo branco da Líbia, na esperança de que ele fosse escolhido para ser Al-Mahdi. Os reis da Arábia, os príncipes, todos cavalgam em cavalos brancos. Agora prepara aí, segura na cadeira. Existe um indivíduo habitando em cavernas, morando no deserto, chamado Osama Bin Laden, que usa um cavalo branco e vive em cavernas e no deserto. Escute isso, Daniel 9:27. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. A palavra aqui é pacto, não é paz. É pacto. É outra coisa, é shalvá, não é shalom. É um pacto firme com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Ezequiel 39:9 fala de um tratado de paz, onde Israel queimará suas armas por 7 anos. Escuta isto. Agora me explica vocês, de bom senso, que ouvem notícia, Israel tem armas nucleares, assim como Síria, Afeganistão, poucos ali. O Irã está tentando fazer, o Iraque já tentou fazer, conseguiu fazer arma química, mas não nuclear. Israel tem armas nucleares, por isso que eles vão até um certo ponto com Israel, sabe que não pode ir muito longe, porque senão Israel dizima com um país daquele tamanhozinho, soltar uma arma nuclear no centro de uma nação daquela, elimina com todo mundo. E uma declaração de um indivíduo membro do governo israelita, quando havia aquela ameaça da Síria, né, fornecendo armas para o Líbano, e havia ameaça de um ataque bacteriológico a Israel. Israel liberou uma palavra através de um funcionário do governo, dizendo: nós já morremos em câmaras de gás uma vez, isso não vai acontecer a segunda vez. Quem soltar a arma bacteriológica aqui dentro da nossa nação vai receber ataque nuclear. Mandou o recado, disse: não vamos esperar um minuto. De onde vier o ataque bacteriológico, nós vamos responder com uma arma nuclear. Então eles estão com medo. Aí fica o negócio, manda míssil, aquela coisa, tirinho para lá, explode a universidade aqui, mas eles estão com medo, eles sabem que não pode ir além disso. Porque Israel responde mesmo. Quem está entendendo? Agora, no livro de Ezequiel aparece uma coisa impressionante que para mim explica 80% do que nós estamos falando aqui. Haverá um tratado de paz negociado, e durante esse tratado, a Bíblia diz, na linguagem bíblica, Israel vai queimar as suas armas por 7 anos. E nós sabemos que não pode ser literal, não é verdade? Não pode. Como é que pode? 7 anos queimando arma. Que armas são essas? Não é literal. Isso aí é uma expressão figurativa para explicar que vai chegar um momento em que a União Europeia, porque é a única explicação, vai chegar para Israel e dizer: ou vocês entregam suas armas nucleares agora, ou nós vamos cortar todo tipo de ajuda que vocês recebem. Faz sentido ou não? Só os Estados Unidos da América dá 4 bilhões de dólares para Israel todo ano. Dá, de graça, dá todo ano. Mais ajuda da Inglaterra e etc, etc. Então, o que me parece fazer sentido quando a Bíblia fala sobre isso, um certo tratado em que a coisa vai acontecer e que Israel vai abrir mão. Porque eu sempre questionei, como que esse anticristo vai invadir Israel, vai tomar Jerusalém, vai matar judeus, Israel não vai fazer nada? Sendo que Israel é um país bem armado, com armas modernas, armas nucleares. O problema é que eles não terão essas armas. Essas armas serão tiradas deles, num processo que parecerá um tratado de paz, mas que será uma armação para deixar Israel indefeso, para que o anticristo invada Israel e faça o que está profetizado. Quem está me acompanhando?
Escute esta profecia de Maomé, são coisas que é importante você saber. Maomé disse: Al-Mahdi será um comunicador de massas, terá testa larga e nariz grande, e ele encherá a terra de justiça e equidade, assim como ela foi cheia previamente de opressão e tirania. Ele reinará, está seguro aí na cadeira? Por 7 anos. Aí os pregadores ocidentais, descuidados, começam, e até hoje estão dizendo, tem gente aí dizendo na televisão, não, o anticristo virá da Europa, e haverá uma aliança de 10 nações na Europa, que já tem 27 nações na Europa já. A União Europeia já são 27. E eu lembro na época que estava aí 8, 9, uma das últimas, das importantes ali entrar, era a Alemanha, por causa da questão do Holocausto, da Segunda Guerra, 7, 8, 9, mas houve um alvoroço no mundo. Olha, está vendo, está se cumprindo, daqui a pouco são 10. Já são 27. Já são 27. E que ele trará paz, e que blá, 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 blá. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse camarada. Todo mundo pronto? E como eu já disse, by the way, a palavra paz não aparece em nenhum lugar. Não existe essa palavra. Então vamos ver, Apocalipse 11, 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Apocalipse 13, 4. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Apocalipse 13, 7. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Apocalipse 17, 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também o que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis. Aí vale um glória. Apocalipse 19, 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado no cavalo e ao seu exército. Este homem não é o que as pessoas estão dizendo na mentalidade antiga. Ele não é um homem de paz. Ele não vem para resolver o problema do mundo pacificamente, paz na mentalidade ocidental. Não. Este homem é um homem bruto. É um genocida. É um homem que vem para matar. É um homem que vem para destruir Israel e para matar todo aquele que for contra a sua religião. Este homem terá uma ferida mortal que fará parecer que ele está morto, ou fora da jogada, e de repente ele reaparece deixando o mundo impressionado. Estão entendendo? Estão entendendo? Vocês têm que pegar nas entrelinhas, gente. É mais ou menos o seguinte: ele vai surgir, e ele vai surgir porque é aí que está o negócio. Porque quando se lê determinados textos, é o que eu mostrei no negócio no texto dos juízos. Os anjos vão tocar trombeta e vai ter uma praga. E o anjo vai tocar outra trombeta, outra praga. E realmente vai acontecer. Espiritualmente vai haver uma liberação, através de um anjo tocando uma trombeta. Agora, a coisa acontecerá no mundo, aqui na terra, vai parecer que é um desastre natural. Está entendendo? Os juízos vão acontecer de tal forma que, para quem vai estar aqui, vai dar a impressão que é um desastre natural. Só que é um desastre natural, desencadeado por uma ordem espiritual. Então, quando esse indivíduo surgir na terra, depois do arrebatamento da igreja, ele vai surgir, ele pode surgir antes, né? Ele pode, talvez já esteja por aí, não é? Eu tenho cá minhas desconfianças, mas não devo falar, são desconfianças minhas. Mas ele vai estar por aí, andar por aqui, aparece de vez em quando, blá, blá, blá. Mas aí quando a igreja for arrebatada, aquilo vai desencadear, porque o Espírito vai sair da terra com a igreja. A igreja, a força da igreja, que prega a palavra, que ora, que intercede, vai desaparecer. 200 milhões de demônios serão liberados do abismo para percorrer a terra na grande tribulação.
E a carga de opressão e da força demoníaca na terra vai ser muito grande. Então, aquela pessoa que tiver o aval maligno, ele será um indivíduo de extremo poder, de extrema autoridade, contra quem ninguém vai poder resistir. Estão entendendo? E a coisa é tão interessante que os xiitas são a minoria. E a Bíblia diz claramente em Daniel que ele virá com uma minoria e tomará o poder. Ele virá com uma minoria e ele tomará o poder. Porque o segredo dele está na aliança de 10 reis. Agora, quem está preparado para ver uma coisa que eu trouxe aqui? Quem quer ver? Ah, está muito fraco, não vou mostrar nada. Estou brincando só para vocês acordarem. Ok. O que é que a Bíblia diz? Eu vi uma besta levantando da onde? Do mar. Então vamos ver aqui um negócio. Escute, há uma cidade nos Emirados Árabes, by the way, no Golfo Pérsico, onde está o petróleo, que começou a edificar um império dentro do mar. A primeira coisa que eles fizeram foi uma ilha para magnatas. Todos os artistas de Hollywood compraram casa, apartamentos nessa ilha. É uma ilha em forma de uma palma, chama Palm Jumeirah. Em forma de uma palma, construído dentro do mar. Aquilo não existia. Cada braço daquele ali tem tudo. Tem hotéis, tem casas, tem rodovias, entendeu? A coisa é monstruosa. Aquilo ali é tirado a não sei quantos mil metros de altura. Agora eles estão construindo esta, que é o modelo do mapa mundi. Dentro do mar, são ilhas particulares. E agora eles não estão vendendo as casas, eles estão vendendo as ilhas. E os jogadores de tênis, de futebol, esses caras milionários, produtores de Hollywood, esses mega empresários, todos já compraram. Aquelas ilhas estão todas vendidas, 100%. Todas. Isto. Eles contrataram os melhores engenheiros do mundo, liderados por uma equipe de engenheiros da Holanda, porque você sabe que a Holanda é abaixo do nível do mar, e eles lidaram com inundações a vida inteira, até desenvolverem uma tecnologia, uma engenharia boa contra esse tipo de coisa. Então eles contrataram os melhores engenheiros da Holanda e os melhores engenheiros do mundo sob a liderança dos engenheiros holandeses, e eles estão construindo isso dentro do mar. Agora escute, eles estão construindo dentro do mar prédios em forma de chifre. Se você pegar um chofar, um chifre de antílope, escute, se você pegar um chofar, um chifre de antílope, porque quando eles falavam de chifre naquela época, ou eles estavam se referindo ao chifre de carneiro ou ao chifre de antílope, que era o mais comum na cultura. Se você colocar um chifre de antílope ali, ele é idêntico àquelas torres. Um pouquinho, a curva um pouquinho mais acentuada, mas são idênticos. Prédios com engenharias inusitadas, alguns em formas de chifre, construídos lá de uma forma faraônica. Bilhões e bilhões de dólares. Agora, sabe por que isso está acontecendo lá? Porque Emirados Árabes, Dubai, é uma região petrolífera. Só que eles fizeram uma pesquisa profunda há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, e descobriram que eles vão ficar sem petróleo nos próximos 30, 40 anos. Eles vão ficar sem petróleo. Os poços deles estão acabando. E é um país que só vive disso. Então, o que eles descobriram? Vai acabar o petróleo e nós não temos mais o que fazer, nós vamos minguar, vamos morrer. Então, nós vamos construir um paraíso de férias para os milionários. E está literalmente erguendo um império dentro do mar. Porque o país é desse tamanho. Estão entendendo? Ali está a planta da cidade. Tudo aquilo lá já é coisa construída dentro do mar. Estão vendo ali? Olha ali. Aquela ali foi a primeira, Palm Jumeirah. Ali já construíram outra também em forma de palma.
Aqui agora estão construindo uma maior. Aquela lá já está também em processo de construção, já terminaram, não sei. Dentro do mar. Sendo que dentro da cidade ainda existem canais de água e tanta coisa, e ali estão erguendo prédios dentro do mar, em forma de chifre. Alô? Escute algumas coisas que eu coloquei aqui, algumas coisas que eu quero citar para você, entre aspas, tiradas do Alcorão. Escute isto. Alcorão, capítulo 8, versículo 65. Se houver, escute, 20 entre vós com determinação, eles destruirão 200. Se houver 100, eles destruirão 1000. Descrentes, porque os infiéis são pessoas sem entendimento. Você sabe quantos sequestradores no 11 de setembro? 20. 19 que atuaram e um que foi o mentor. 20 sequestradores ou terroristas. E você acha que eles pegaram esse número como? À toa? Não, 20. Não, eles pegaram porque eles leem isso aqui. Eles acreditam. Se houver 20 entre vós com determinação, matarão 200. Porão 200 para correr. Por isso que eles escolheram 20 para o ataque de 11 de setembro. Porque eles criam que se eles usassem 20, eles causariam dano a esta nação. E quer saber? Causaram. Alcorão, capítulo 8, versos 12 e 13, diz, escute, arranque suas cabeças e corte seus dedos, porque eles profanaram Alá e o seu apóstolo. Alcorão 4,89 diz, domine-os e mate-os, onde quer que os encontrem. Alcorão 47,4, quando encontrares os infiéis na batalha, arranquem suas cabeças e amarrem seus prisioneiros firmemente. E eu estou citando para você esses textos, primeiro porque você já está estudando Bíblia já há algum tempo, você já tem que receber tutano, né? Você já está na idade de receber tutano. Então você tem que saber dessas coisas. Segundo, eu quero que você veja um texto que tem no livro de Apocalipse. Porque após esse texto nós queremos fazer uma conclusão, porque eu vou caminhar para o encerramento logo em seguida. Capítulo 20, versículo 4. Quem achou? Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram o quê? Decapitados. Na minha tradução diz degolados, a mesma coisa. Por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E que não adoraram a besta nem a sua imagem. E não receberam o sinal na fronte, nem nas mãos. E reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A palavra decapitados aqui, ou degolados, vem do grego pelequizo, que quer dizer literalmente, cujas cabeças foram removidas com um machado. Pelequizo. Agora, eu pergunto para você, você que vai dar agora o estudo, só tem 3 religiões em Jerusalém: muçulmanos, cristãos e judeus. Os judeus vão estar fugindo para os montes para salvar suas vidas. Os cristãos estarão decapitados. Então, imagina quem é o anticristo. Porque qual é a única religião no planeta que degola os outros? Você conhece alguém que sai por aí degolando os outros? Quem está entendendo? Escuta isso. Decapitações islâmicas. Hezbollah, Hamas, aquele lá do Afeganistão que eu citei agora, não, o outro eu esqueci agora o nome. Olha ali, Talibã. Aquilo ali são pessoas que são presas, alguns deles jornalistas ou membros de nações que eles querem atingir, e eles pegam do lado direito lá, ó,
Aquele indivíduo lá, inclusive, na época que aconteceu, eu vi na internet. Do jeito que está ali, ó. O indivíduo vai pegar uma faca meia cega e vai arrancar a cabeça daquele indivíduo. Do lado direito aqui, o outro lá cortando a cabeça do outro com a espada. Lá embaixo, o cara já está no chão, caído, provavelmente morto, e ele está cortando a cabeça do cara com uma faca. E olha o que diz lá embaixo. Eu trouxe o texto original de propósito. Convite para uma decapitação. Imagens como esta do Talibã, vem de um CD do Talibã, que são enviadas para telefones celulares, para membros do Karzai Government. Eles pegam aquilo ali, fotografam e mandam essas fotos para os celulares. E ali à direita, o outro lá, vendado, e o cara com a espada a ponto também de lhe arrancar a cabeça. E eu vi tronos, e aos que assentaram sobre ele foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados. Gente, não precisa ser cientista de foguete para poder imaginar que o anticristo vai ser um radical muçulmano. Não precisa ser cientista de foguete para isso. Deixa eu caminhar para o meu encerramento, que eu só tenho aqui agora 8 páginas. O falso profeta, quem será esse indivíduo? João viu o falso profeta. Daniel não viu. Em primeiro lugar, ele definitivamente terá que estar envolvido com o antigo território babilônico. E como o território babilônico se dividiu em 2 vertentes, político e religioso, o Oriente político e bélico, armamentista, Turquia, Constantinopla. Segundo Roma, que acabou depois se resumindo no que hoje vocês sabem que é. O Vaticano hoje é um Estado independente. Ele não pertence à Itália. Ele é um Estado independente dentro do território italiano. Então ele poderá muito bem ser um Papa que venha negar a divindade de Cristo. 1 João 2,22, para a gente entender o que é o anticristo. Que eu vou mostrar para vocês umas coisas na aula que vem que vocês vão tremer na base. 1 João 2,22 diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Então a Bíblia explica-se a si mesma. A Bíblia não precisa ser interpretada, ela tem que ser estudada, porque ela se autoexplica. E a Bíblia está dando a definição. Anticristo é aquele que nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Estão entendendo? Então esse espírito que vem, a intenção dele é negar isto. Por quê? Porque a nossa vitória é pelo sangue de Jesus. A nossa vitória não é pelo sangue do Pai, pelo sangue do Espírito. A nossa vitória não é pela união da Trindade. A nossa vitória é pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Por quê? Estava ouvindo um pastor falando da experiência que ele teve com um muçulmano, ele evangelizando um muçulmano, e o muçulmano falou: não, eu creio, muita coisa que você crê, eu também creio. Muita coisa que tem na Bíblia está no Alcorão, mas eu não acredito que Jesus é filho de Deus, não sei o que e tal. Aí ele pegou e virou para o Perry Stone, virou para o indivíduo e falou assim: tudo bem, então deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que Maria concebeu Jesus virgem pelo Espírito? Creio, não, o Alcorão diz isso, inclusive. O Alcorão diz, creio, Jesus foi concebido, Maria concebeu Jesus pelo Espírito, foi uma obra do Espírito e tal. Eu falei assim: tudo bem, então agora eu te faço uma pergunta. De onde que veio o sangue de Jesus? Ele contando a experiência. Aí o muçulmano falou: como assim? O que você quer dizer? Não, porque o sangue de uma criança, para que o sangue de uma criança exista, é necessário o espermatozoide masculino. Não tem como germinar um óvulo e gerar um embrião com sangue correndo se não houver esperma. Certo? Aí falou: mas então de onde que veio o sangue de Jesus? Se ele não teve um pai terreno? Porque é preciso a semente de um homem com a semente da mulher para que a criança exista. Aí diz ele que o muçulmano virou e falou assim: oh my God. You were blowing out my mind. O
que você está tentando me dizer? Aí o Perry Stone falou, é por isso que nós os cristãos dizemos que você é salvo pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus não tem pecado. O sangue de Jesus veio diretamente de Deus, como o sangue do primeiro Adão. Ele não tem a marca do homem, do pecado do homem. É por isso que pelo sangue dele nós somos justificados. Amém? Porque o sangue dele é perfeito e foi derramado, sendo perfeito, não tendo a marca do pecado. E é contra isso que o diabo luta. O que o diabo quer é negar que Jesus é o Filho de Deus. E que o sangue dele é puro. Porque aí está a salvação. Uau! Última camadinha aqui, ó. Os próprios teólogos católicos admitem que está por vir um Papa que negará a deidade de Cristo, para promover paz entre os muçulmanos. Roma é o lado espiritual da Babilônia. O lado físico da Babilônia, político, está ali na região do Iraque, Síria e Líbano, não é? E se estende até aquela região da Turquia. E o lado espiritual é Roma, é o catolicismo romano, certo? E agora, encerrando, só para você ter uma ideia, quem é esse Al-Mahdi? Os xiitas acreditam, só tem 3 pontos aqui, eu já termino. Os xiitas acreditam que são os iranianos, a maioria iranianos, os persas, porque inclusive os iranianos não se chamam iranianos, não sei se você sabe disso, que a palavra Irã foi uma expressão imposta pelos britânicos, é um nome inglês fácil de uso. Os britânicos impuseram um século atrás, quase 2 séculos atrás. Mas eles mesmos não se chamam iranianos, eles se chamam de persas. Eles são persas, né? É o Império Persa. E se chamar eles de árabes, então, aí você comprou briga. Porque eles não são árabes e eles não falam árabe. Eles têm a própria língua e eles são persas. Os xiitas acreditam que Al-Mahdi subirá ao poder numa das 2 regiões do Iraque que eu falei, Karbala ou Samera. Um homem chamado Muqata al